que a gente fica? A gente fica frustrado. E nessa noite eu quero pensar um pouco com você sobre esse tema. Por que ficamos frustrados? Tenho conversado com algumas pessoas e tenho percebido muitas pessoas que estão desapontadas, frustradas, que passaram por alguma situação de frustração. E a pergunta é, você já enfrentou ou está enfrentando uma situação de frustração ou de desapontamento na sua vida? O que será que é uma frustração ou desapontamento? A frustração, ela é uma ilusão de uma expectativa que criamos com algo ou alguém. E uma frustração, geralmente, ela acontece quando você nutre alguma expectativa com relação a algo, a alguém, e essa tal expectativa, ela não se confirma. Ela não se realiza. Você criou uma expectativa, você nutriu uma expectativa, aquilo não aconteceu, você se frustra. Então, a frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência, de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. E quantas vezes nós passamos por essa situação? E quantas vezes nós erramos em criar uma expectativa muito alta com relação a algo, a alguém, e aquilo não se realiza, não se concretiza, e nós nos sentimos desapontados, frustrados. Você esperava que ele fosse um bom funcionário, mas não foi. Você esperava que aquela pessoa fosse leal com você, mas ela foi desleal. Ela não foi leal. Você tinha certeza de que aquele negócio seria um sucesso, mas faliu. Não aconteceu como você esperava. Ou você tinha certeza de que aquele namoro te levaria ao altar, mas não deu certo, desmanchou. Quantas pessoas que acham que aquele novo emprego vai fazer ela muito feliz, mas de repente ela sofre uma grande decepção e se frustra. Não era o que ela esperava. Você achou que os amigos sempre estariam com você do seu lado, mas aquela circunstância, naquele momento que você mais precisou, eles te deixaram. Você estava sozinho. Quantas mulheres acharam que seria a esposa mais feliz do mundo, mas se enganaram. E hoje estão num casamento infeliz. E muitas vezes isso acontece porque desde cedo a gente aprende a que se nós dermos o nosso melhor, a fazermos o nosso melhor, a fazermos as coisas bem feitas, no final, tudo vai correr bem. Teremos a recompensa do nosso esforço. Mas, geralmente, não é assim que acontece sempre. Há situações em que nós somos invadidos pelo desânimo, pela decepção, por esse sentimento da frustração. Porque nós criamos uma expectativa e aquilo não aconteceu. Nós pensamos então que todo aquele nosso esforço, ele foi inútil. Não valeu a pena, foi um tempo desperdiçado que nós fizemos. E a gente se revolta conosco mesmo, porque nós nos empenhamos e aquilo não aconteceu. Muitas vezes passamos por esse sentimento e vamos criando então outros sentimentos, de solidão, de não buscar mais conselhos, de não continuar caminhando. E a frustração sempre tem em sua base, então, numa expectativa que é criada, que é alimentada e aquilo não acontece. Esperávamos que algo acontecesse e não aconteceu. Você já passou por isso? Em algum momento da sua vida, em alguma situação em que você criou uma expectativa e aquilo não aconteceu. Nós nos frustramos por uma necessidade que não foi satisfeita. Nós nos frustramos por uma concretização que não foi realizada. Um objetivo que nós tínhamos, mas não aconteceu. A frustração pode vir pelo não recebimento de uma gratificação. Geralmente isso acontece muito no ambiente do trabalho. Você está ali se esforçando, você está fazendo o seu melhor, e você não vê aquela tão sonhada gratificação chegar, o reconhecimento do seu trabalho. A frustração pelo término de uma relação amorosa, ou a frustração por um conflito. E quais são as consequências da frustração? A frustração, quando ela não é trabalhada em nós,
ela vai apresentar alguns sintomas físicos e psicológicos. Sintomas físicos de uma pessoa frustrada. Ela passa por aquela sensação de falta de energia, cansaço, perda de apetite, insônia. E o psicológico é aquela pessoa que tem uma sensação de desesperança, decepção, tristeza, e alguns até de raiva, por não conseguirem aquilo que tanto sonharam, que criaram aquela expectativa e aquilo não acontece. Então, por que nós nos frustramos? Com o que nós nos frustramos? Quais são os tipos de frustrações que nós enfrentamos na vida? Para a gente olhar para esse tema, eu quero usar a Bíblia Sagrada, para que a gente olhe para a Bíblia e aprenda o porquê nós nos frustramos e como podemos trabalhar essa frustração que geralmente pode acontecer em nossas vidas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que você se frustra com você mesmo. Você mesmo se decepciona, se desaponta com aquilo que faz e com aquilo que diz. E talvez você hoje esteja vivendo uma grande frustração e desapontamento na sua vida por algo que você falou, você fez. E talvez hoje você se arrepende por isso. E o apóstolo Paulo, em Romanos 7,19, fala sobre isso. Aqui o contexto é que ele estava falando dessa batalha, dessa luta da carne contra o espírito. Ele queria agradar a Deus e ao mesmo tempo ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E ele diz, eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tenho um grande desejo de fazer o bem, mas eu faço o mal. Eu não faço o bem que eu quero. Eu me esforço, mas eu não faço. O mal que eu não quero fazer é justamente isso que eu faço. Então ele está falando ali naquele capítulo, nesses versículos de Romanos 7, sobre essa luta, essa batalha que ele tinha. E Paulo se sentia frustrado, porque o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Isso trazia desapontamento ao seu coração. E há pessoas hoje, algumas estão frustradas por coisas que falaram, disseram, fizeram, e algumas acabam não se perdoando, são dirigidas pela culpa, são dirigidas por esse sentimento de que poderia voltar atrás e corrigir, e não tem como voltar atrás. E muitas vezes essas pessoas vão vivendo aprisionadas pelo seu passado, por essas culpas, e frustradas com elas mesmas. E às vezes esse desapontamento que você traz com você, ele se torna o maior obstáculo para o seu crescimento, para aproveitar as oportunidades que aparecem na vida, porque você não resolve as suas pendências. Você se sente frustrado com você mesmo. Tem coisas que precisam ser tratadas, mas você não trata. Então, primeira coisa que você precisa entender, porque geralmente quando a gente fala de frustração, a gente imagina que a frustração é só com relação ao outro. Você se frustra com você mesmo. Quantas coisas que você queria que fosse diferente, mas você não consegue, e você se frustra com isso. Eu queria ser um esposo melhor. Eu queria ser um pai melhor. Você se esforça, cria uma expectativa, mas sempre estraga, porque você é o grande obstáculo. Segundo, você se frustra com outras pessoas. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Você confiava naquela pessoa, acreditava que ela seria leal, mas ela te desaponta. Geralmente essa é a maior frustração que nós temos, de pessoas que se frustram com outras pessoas, de pessoas que criam uma expectativa muito grande por alguém, com alguém, em algum relacionamento, e aquilo não acontece como esperávamos. Nos decepcionamos nos relacionamentos. E quantas pessoas já disseram assim, olha, eu nunca imaginava que essa pessoa poderia me decepcionar. Eu nunca imaginava que essa pessoa poderia fazer isso. Outro, mas ela não. Outro sim, mas essa, fazer o que fez.
Todos nós talvez já passamos por uma experiência assim. Ou já falamos isso, ou iremos falar. Em algum momento onde nós nos sentimos decepcionados, desapontados com alguém. Já diferente de outras pessoas que talvez a gente não esperava nada, e aquela pessoa nos traz algo que nos traz alegria. Olha, eu não esperava essa atitude dessa pessoa. E ela mostra a lealdade, ela mostra de fato preocupação conosco. Outro tipo de frustração que nós passamos é que você se frustra com projetos que você idealiza. Nem sempre os projetos que nós idealizamos acontecem. Nós sonhamos, planejamos, colocamos no papel, mas aquilo não acontece. E quando isso ocorre, vem sobre nós o sentimento de fracasso, de frustração. E a Bíblia diz: é da nossa natureza humana fazer os planos, mas o propósito do Senhor é que prevalecerá. Mas é da nossa natureza. É de nós essa questão de fazer planos, de sonhar, de planejar. Mas o propósito do Senhor é o que vai prevalecer. E talvez hoje você seja uma pessoa desapontada, frustrada na vida, porque os seus projetos não deram certo. Coisas que talvez você já idealizou não aconteceram. Quero pensar com vocês. Onde então encontrar a solução para essas frustrações? Como resolver essas questões quando eu me frustro comigo mesmo, quando eu me frustro com outras pessoas e quando eu me frustro com projetos que não deram certo? Como vencer esse sentimento? Querido, para você vencer a frustração, você precisa, primeira coisa, nunca se esquecer que você é falho e que você convive diariamente com pessoas falhas. Geralmente nós nos frustramos conosco mesmo, com outras pessoas, primeiro porque a gente não aceita que nós erramos, que a gente precisa aprender sempre, que nós não sabemos tudo. E a gente sempre acredita que o outro não é falho, nunca vai errar com a gente. Então nunca se esqueça, você é falho. E você convive diariamente com pessoas que também são falhas. Se você viver isso no seu trabalho todos os dias, você vai se frustrar muito menos. Porque você sabe que você é falho, então você pode errar com as pessoas ali no ambiente de trabalho, e aquelas pessoas que convivem com você diariamente também são falhas. Nós vamos criar um nível de tolerância muito maior. Se a frustração está nos seus relacionamentos interpessoais, essa é uma verdade que você precisa guardar no seu coração. E a Bíblia afirma: se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se eu afirmar, olha, eu sou muito mais santo do que vocês, eu não peco, a Bíblia está dizendo que eu sou um pecador. Porque eu estou enganando a mim mesmo. Nós todos pecamos. Nós todos somos falhos. Nós todos entristecemos a Deus constantemente. Todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Todos nós estamos aquém do padrão de perfeição que Deus estabelece para nós. Erramos o alvo. Entristecemos Ele. Considere essa verdade e a sua frustração será bem menor. Considere, ninguém é perfeito, nem você mesmo. E quando a gente cria, então, essa certeza e acredita nisso, nós vamos nos frustrar menos. Porque a gente começa a aprender que nós somos somente uma obra em construção ainda nas mãos de Deus. Nós ainda estamos num processo de santificação, de mudança, de a cada dia ser mais parecido com Jesus. Mas nesse processo a gente ainda erra. A gente ainda falha, a gente ainda pisa na bola. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu tenho certeza de que Deus, o Deus que começou a boa obra na nossa vida, vai completá-la até o momento em que Cristo Jesus voltar. Filipenses 1:6. Portanto, não se frustre, não se desaponte consigo mesmo, porque você ainda é uma obra em construção.
Eu participei de um seminário que teve do Celebrando a Recuperação essas semanas atrás. Eu achei muito interessante a forma como eles se apresentam quando eles vão falar. Eles falam geralmente assim: eu sou Oswaldo, um discípulo amado do Senhor Jesus, um discípulo em recuperação, e aí eles falam a área que eles estão buscando recuperação e transformação com Deus. Porque eles reconhecem que eles são impotentes diante de algumas situações. E ao reconhecer que eu sou impotente em algumas áreas da minha vida, eu coloco isso nas mãos de Deus e deixo que Deus dirija. Deixo que Deus faça. Deixo que Deus esteja no controle. Porque se eu não tenho essa visão, eu acho que eu sou o Todo-Poderoso. Eu não erro, eu não peco, eu não piso na bola. E querido, você só está se enganando. Você ainda está num processo contínuo de crescimento e de amadurecimento. É por isso que nós lemos a Bíblia todos os dias. É por isso que nós oramos todos os dias. É por isso que nós estamos em comunhão na igreja, servindo juntos na igreja. É por isso que nós temos tudo isso acontecendo na igreja. Para que nós, nesse processo de crescimento e amadurecimento, sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Não se esqueça, você é falho e você convive diariamente com pessoas falhas. Outra coisa que a gente precisa entender: para você vencer a frustração, nunca deixe Deus de fora dos seus projetos de vida. Muitas pessoas procuram para pedir conselho e pedir orientação depois que fizeram, sem pedir a orientação de Deus primeiro. Aí lembram de pedir o socorro, a ajuda. Querido, olha o texto. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e aqui o contexto é o que comer, o que vestir, o que beber, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Confie no Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você quer que os seus planos sejam bem-sucedidos? Amém? Nós queremos isso. Mas a gente não quer confiar no Senhor tudo o que a gente faz. Eu quero o final do versículo. Eu quero ser abençoado, eu quero ter sucesso, eu quero tudo aquilo que eu fizer dê certo. Mas, querido, confie ao Senhor tudo o que você faz. E quando nós fizermos isso primeiro, os seus planos serão bem-sucedidos. Portanto, se sua frustração está nesse nível dos projetos que você idealizou e não deram certo, lembre disso. Lembre de nunca deixar Deus de fora dos seus planos, dos seus projetos de vida. Não adianta você fazer um belo de um planejamento, você ter muitos sonhos, se Deus está fora. Se Deus não é convidado para fazer parte. Se você quer fazer sozinho, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, que é limitada, por mais que você tenha. Então o convite é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Somos desafiados nesse versículo a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E a pergunta é: será que eu tenho feito isso? Será que nós estamos fazendo isso? Será que Deus de fato está em primeiro lugar na nossa vida? Ou é algo que a gente só fala, mas não tem vivido? Antes de saber se isso de fato é o que eu quero, eu preciso perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor também tem para a minha vida? Eu preciso saber se Deus aprova ou não os meus projetos, os meus sonhos, aquilo que eu estou planejando. Colocar Deus em primeiro lugar nos meus projetos pessoais vai ajudar com que eu evite desapontamentos e frustração. E muitas frustrações acontecem porque eu não convidei Deus para fazer parte desses projetos. Devo convidar Deus. E por que eu devo convidar Deus? Olha esse texto. Os meus pensamentos, Deus está dizendo, não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por que eu tenho que convidar Deus para fazer parte dos projetos da minha vida? Porque tudo aquilo que eu penso,
Ele tem pensamentos muito maiores para mim, para a minha vida. Todos os caminhos que eu planejo andar e caminhar, Ele tem caminhos muito melhores para mim. A palavra ainda diz o seguinte: os planos, muitas vezes eles fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Primeiro o conselho do Senhor e depois o conselho de pessoas, talvez os seus líderes espirituais, pessoas que talvez vão poder te ajudar, pessoas que estão fora e vão talvez ter um olhar diferente, e vão poder te apontar algumas coisas que talvez você não está vendo. Mas muitas vezes nós deixamos Deus de lado, deixamos os conselhos de lado, porque Ele já sabe tudo, e nos frustramos. E a palavra já falava sobre isso. Os planos fracassam, os projetos fracassam, porque falta conselho. Não são bem-sucedidos porque faltou conselho. Faltou eu ouvir, faltou eu ser humilde o suficiente para ouvir outras pessoas e saber o que eles pensam a respeito disso. Mas a gente não faz isso. É por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: ouçam agora, vocês que estão dizendo o seguinte: olha, hoje, amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, vamos passar o ano ali, vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro. Querido, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois ela se dissipa. Ao invés de ficar dizendo: eu vou isso, vou fazer aquilo, vou para ali. Sabe o que a gente tem que dizer? Se o Senhor quiser, nós viveremos, nós faremos isso, ou faremos aquilo. Quando Deus está em primeiro lugar, quando nós convidamos Deus a fazer parte dos nossos planos e dos nossos projetos, a gente não esquece disso, de que não sou eu coloco se Deus quiser. E quando se coloca se Deus quiser nos meus projetos, nos meus sonhos, isso prova de que eu reconheço que a minha vida, ela está debaixo da autoridade do Senhor. E eu sou submisso à vontade dEle. Portanto, quando você fizer os seus planos, os seus sonhos, tiver os seus projetos. Eu lembro lá em Guariba, quando eu dava aula no ensino médio, dava aula numa escola, onde alguns alunos não tinham muitos sonhos e muitos projetos. E eu dizia para eles na classe: vocês precisam acreditar que vocês podem conseguir sim, qualquer faculdade que vocês quiserem. Depende somente de vocês. Do esforço, da dedicação, do empenho. E agora aqui em Jundiaí, eu acompanho ainda a página da escola, ver alguns alunos que estavam com a gente no primeiro, segundo ano do ensino médio, passando em algumas universidades, em algumas faculdades, que eles antes achavam que era impossível. E como eu fiquei feliz de poder dar os parabéns para aqueles alunos, dizer para ela: lembra que você falou que não ia conseguir, que era impossível? Então nós podemos ter sonhos e planos, sim, não é errado sonhar e planejar. O que nós não podemos é deixar Deus de fora. A gente tem que convidar Deus para fazer parte dos nossos projetos. E quando nós fizermos os planos e os projetos, a gente vai perguntar: Senhor, é da sua vontade que isso se realize? Porque muitas vezes a gente fica frustrado porque não aconteceu, mas não era a vontade de Deus, foi melhor não ter acontecido. Quantas coisas que talvez se Deus der, se a gente receber, não vai ser bênção, querido. Não vai ser bênção. Então, em vez de ficar, eu vou fazer, eu vou construir, vai ser do meu jeito, pergunte: o Senhor vai permitir? É a sua vontade? Você pode ter até vontade, mas se Deus não autoriza, você vai fazer do mesmo jeito? Só porque você tem vontade? E se Deus não aprova? Se Deus não autorizar? Se Deus não permitir? Se Deus não estiver no centro? Se não for a vontade dEle, querido, não faça. Não faça. Sabe o que eu quero viver na minha vida? A vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. É isso que eu quero viver. Somente a vontade de Deus.
Porque a minha vontade, ela não é uma vontade boa, perfeita e agradável. Meu coração, ele é enganoso. Ele pode me levar por caminhos que parecem ser direitos, mas não agradam a Deus. Portanto, nunca se esqueça de que a vontade de Deus para a sua vida vai ser sempre o melhor. Você não vai se frustrar. Você não vai se frustrar. Portanto, para vencer a frustração, se entregue inteiramente àquele que nunca vai te desapontar. Se você tem vivido dias de desapontamentos, de frustrações, se renda a Deus nessa noite. Sobre o caráter de Deus que diz essas palavras, a gente não tem nem o que dizer. Deus está dizendo, olha, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e não deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tudo que Deus faz se cumpre. Tudo que Ele diz se realiza. Tudo que Deus promete se cumpre. Essa é a marca do caráter de Deus. Ele é fiel, imutável. Creia que esse Deus é maior do que tudo aquilo que você talvez esteja sentindo ou vivendo na sua vida. Deus é maior do que as suas frustrações, do que os seus fracassos, do que os seus desapontamentos. Ele é muito maior do que as promessas que já foram feitas para você e não foram cumpridas. Não fique preso a isso. Não fique preso ao seu passado. Não importa tão grandes sejam as frustrações e desapontamentos que você já enfrentou com pessoas, consigo mesmo ou com projetos que não deram certo. Se entregue inteiramente a Deus. Porque Deus nunca vai te desapontar. Homens desapontam. Homens mentem. Homens te traem. Deus nunca vai fazer isso. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Talvez alguns amigos que você achou que nunca te abandonariam, te abandonaram. Deus não faz isso. Em Hebreus 13:5, Deus diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Querido, vale a pena viver na total dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos diz na sua palavra que Ele nunca nos deixará. Ele nunca vai nos deixar. Você crê nisso? Você precisa viver isso todos os dias. Você precisa agradecer a Deus todos os dias. Oh Deus, obrigado, porque assim como o Senhor esteve com Moisés, o Senhor está comigo hoje, no meio dessa pandemia. Mesmo olhando esses noticiários, eu creio que o Senhor não vai me deixar. O Senhor está comigo. Hoje lá com os bombeiros, foi um texto bem parecido com esse que eu li com eles. Deus dizendo a Moisés, Deus preparando aquele homem e trazendo para ele essa palavra, que ele estava com o seu servo. Portanto, a palavra nos chama a confiar, a depender do Senhor. Porque quem confia em Deus, não se frustra. Não se frustra. Quem depende de Deus, não se decepciona. Quem entrega a sua vida para Deus, nunca se desapontará com Ele. Porque o Senhor cumpre a sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E vale a pena confiar nele. Eu quero convidar você a ficar de pé.